Salmos de número 23 e o versículo de número 4 que diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista, mais uma vez, dentro da analogia em que ele faz, no Salmo de número 23, falando a respeito do pastoreio de ovelhas, e colocando Deus como pastor e ele, a si mesmo, como sua ovelha, ele fala de algo que era comum ali no dia a dia do pastoreio de ovelhas. Existe um porquê que ele usa esta passagem, ou ele traz essas palavras, para poder expressar aquilo que era comum para ele. Existe um porquê e existe um significado por trás disso tudo. E existe uma aplicação espiritual para com as nossas almas. Nós temos feito uma série de vídeos e nesta série nós temos cuidado do Salmo de número 23, trazendo aqui um conteúdo teológico, bíblico, bibliológico, como também uma aplicação pessoal no sentido espiritual. E no final de cada vídeo nós sempre fazemos uma oração. O salmista então inicia o verso de número 4 dizendo: ainda que eu ande ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, ou não temerei mal algum. Ele ainda conclui dizendo: porque a tua vara e o teu cajado me consolam. O que o salmista ele quis dizer com o vale da sombra da morte? Será que existe ou existia mesmo este vale da sombra da morte? E sim, de fato existia este vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte nada mais é do que um lugar perigoso para as ovelhas. Qualquer lugar que fosse perigoso para as ovelhas já poderia ser colocado como vale da sombra da morte. Porque esta expressão sombra da morte era o que literalmente ocorria ali com o pastor de ovelhas e com as ovelhas. Até porque em muitos caminhos, eles levavam as ovelhas por caminhos muitas das vezes dificultosos, caminhos com espinheiros, com penhascos, com desfiladeiros, caminhos que tinha ali o risco, literalmente, de morrer, não só o pastor de ovelhas, como também as ovelhas. E nós já aprendemos em vídeos atrás que eles levavam as ovelhas ali por longos caminhos. Eu disse que eles levaram ali, por exemplo, ali os filhos de Jacó, conduziram as ovelhas por 100 quilômetros, e depois por mais 30 quilômetros para encontrar ali um bom pasto para as ovelhas, então sempre 30 quilômetros. Então isso era comum ali. E em 130 quilômetros, não encontrar um salteador, não encontrar um animal feroz, não encontrar ali um caminho difícil para as ovelhas e para o próprio pastor, não encontrar nenhuma dificuldade, praticamente impossível. E às vezes ocorria deles pastorearem, deles levarem as ovelhas e passar por corredores ali em desfiladeiros, aonde só dava para passar uma ovelha. Ainda hoje é assim, ali no Oriente Médio. Dá só para passar uma ovelha, não dá para passar uma ovelha lado a lado. É uma após outra em fileira. E qualquer deslize ali é morte na certa, não tem como se salvar. Então quando o salmista ele fala do vale da sombra da morte, ele está falando literalmente de um caminho, de um lugar onde há uma sombra de morte, onde dependendo ali da situação, dependendo ali do descuido, de fato, ele, não só o pastor ali que conduzia as ovelhas, poderia vir a morrer, como também as próprias ovelhas. Aí você pode se perguntar, mas você não disse em vídeos atrás que as ovelhas são animais medrosos demais? Então como que elas não tinham medo disso? E sim, de fato, as ovelhas são animais naturalmente muito medrosos e muito dependentes. E elas só não sentiam medo, nesse caso, por conta de duas coisas. Primeiro, porque a sua visão ela é bem curta, ela enxerga 10 metros. Então, o desfiladeiro ali para ela não percebe tanto quanto deveria, ou quanto o pastor ali de ovelhas percebe. Porque as ovelhas, quando elas eram levadas ali pelo pastor, nem sempre elas estavam vendo o seu pastor. Porque eram muitas ovelhas, era uma após outra. O que ocorria é que as ovelhas, elas se tranquilizavam com a voz do pastor. As ovelhas ela têm uma capacidade muito grande de assimilar, de guardar, memorizar a voz. E ela cria um vínculo com aquela voz de uma maneira tão grandiosa
que quando um pastor se cruza com o outro e as ovelhas se misturam, um grita de um lado e o outro grita de outro, e cada ovelha segue o seu pastor. As ovelhas, elas não se misturam ali, tipo, e agora, para onde que eu vou? Né? E ovelhas de um pastor indo para outro e vice-versa, isso não acontece. Então, quando os pastores eles se cruzam, isso é comum ali no Oriente Médio, um grita dali, o outro grita de lá. Cada ovelha segue o seu pastor, porque ela ouve a voz de seu pastor. Daí nós entendemos o que Jesus disse lá em João, no capítulo de número 10, lá no verso de número 27, quando ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz e elas atendem a voz do Senhor. Porque Jesus ali, ele se coloca como pastor. Eu sou o pastor e a igreja como suas ovelhas. E quando Jesus ele fala isso, ele está falando justamente de algo comum ali entre eles, né? Eles conheciam isso porque faz parte do pastoreio. Então as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e ela atende, porque aquilo já está guardado nela. Então, quando o pastor levava as ovelhas pelo vale da sombra da morte, para que as ovelhas não tivessem medo e não travasse ali ou fizesse algo que viesse a ser pior para elas, eles cantavam. E as ovelhas, ouvindo a voz do pastor, mesmo não vendo ele, e mesmo estando correndo ali risco de vida, né, estando ali ao vale da sombra da morte, elas não temiam mal nenhum, porque a voz do pastor guiava elas e ela sabia para onde é que elas deveriam ir, então elas confiavam ali no seu pastor. Então o verso de número 4, ele fala de confiança, da confiança em Deus. O salmista ali, ele está expressando a sua confiança, dizendo: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ou seja, ainda que eu passe por momentos tortuosos na minha vida, em que eu corra risco de vida, eu não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Isso é algo para nós, no sentido espiritual, de grande valia, né? Toda a Bíblia, obviamente, mas neste caso, falando disso, é de grande valia, porque nós, tendo Deus como nosso pastor, nós muitas das vezes não precisamos ver Deus, mas apenas sentir a voz dele. Mas para que isso ocorra, eu tenho que ter familiaridade com a voz dele. Assim como Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me atendem, elas sabem quem eu sou. Agora, como que eu vou seguir a Deus se eu não entendo a voz de Deus? Se eu não compreendo a voz do Senhor? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre como ouvir a voz de Deus, né? Sobre a voz de Deus. E eu vou deixar também na descrição aí no final deste vídeo. Mas o salmista, ele está falando de uma proximidade, de intimidade com Deus. Ele está dizendo: ó, se eu passar pelo vale da sombra da morte, ou se eu passar por momentos de dificuldade, em que eu até corra risco de vida, eu conheço a voz do Senhor. Então eu confio no Senhor, tu estás comigo. E Deus, ele está conosco. Quando nós o servimos como verdadeiramente ovelhas, né, de seu rebanho, quando ele de fato ele é o nosso pastor. E isso só ocorre quando eu tenho familiaridade com a voz dele, ou seja, quando eu tenho intimidade com o Senhor. E tendo isso, o Senhor Deus é aquele que me conforta nos caminhos, né, no trajeto difícil da minha vida. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Não importa quem seja, não importa qual seja a dificuldade, mas todos nós passamos por esses momentos. E é nesses momentos que nós precisamos de Deus para estar conosco, para nos guiar. E como eu disse anteriormente, nem sempre nós vamos ver Deus, mas nós podemos sentir a sua voz em nós. E eu consigo sentir a voz de Deus através da palavra, através de uma pregação, de um vídeo como esse, por exemplo. O que nós não podemos fazer é desanimarmos, esmorecer o nosso coração a ponto de abandonar a fé, abandonar, né, a crença em Deus, a fé em Deus, abandonar ao Senhor, abandonar a palavra. Não é este o caminho. Eu tenho que me estruturar espiritualmente a cada dia e buscar mais firmeza em Deus, porque somente assim eu vou conseguir subsistir diante das adversidades da minha vida. E os problemas, eles podem ser resolvidos por mim, através de Deus. Quando eu busco ao Senhor, então eu ouço a sua palavra e eu sei o que eu devo fazer. Era isso que ocorria com as ovelhas. Elas ouviam a voz do pastor e elas não se dispersavam. Tinha mais ovelhas ali, naquele caso, quando eu disse, quando os pastores se cruzam, né, se misturam as ovelhas, mas o pastor, ele fala ali, o outro fala lá, e a ovelha, ela segue o seu pastor.
Quantas das vezes muitos de nós não estamos perdidos em meio à tempestade da nossa vida, sabe por quê? Porque nós estamos ouvindo apenas o barulho da tempestade e estamos nos esquecendo de ouvir a Deus. E como que eu faço para ouvir Deus? Neste momento você está ouvindo Deus, mas para isso eu preciso criar vínculo, familiaridade com sua voz, intimidade com Ele. Mas o salmista ele continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que o salmista quis dizer com isso? O pastor de ovelhas, ele levava literalmente uma vara. E muitas das vezes levava uma vara e um cajado. Ou às vezes levava um cajado que servia também como vara, enfim. Mas tinha um significado, ou tinha um sentido para ele. Não era apenas algo a ser levado. Porque com a vara, o pastor ele protegia as ovelhas ali de um predador, de uma fera, de um animal feroz. Então era literalmente ali uma arma mesmo. E então o salmista ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado, nós conhecemos mais ou menos pelos filmes, né? E geralmente ele tinha uma ponta curvada. Aquela ponta curvada auxiliava muito o pastor para poder resgatar uma ovelha, por exemplo, de um buraco que ela viesse a cair. As ovelhas elas pesam muito quando ela tem muita lã. E se ela estiver molhada, ela pode chegar a 50 ou até mesmo 60 quilos, uma ovelha. Então, era difícil para o pastor. Imagina ela em um buraco, para ele resgatar ela, muito complicado. A vara, aquele cajado, aliás, ele auxiliava. Ele tinha, às vezes, ali, geralmente, uma ponta curva, que servia como um gancho, literalmente, para poder puxar a ovelha. Então, resgatar a ovelha de um buraco, por exemplo. Então, o salmista, ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista ele está falando sobre a proteção de Deus. O Senhor é aquele que cuida. O Salmos 23 fala do cuidado de Deus. E aqui no verso de número 4 ele fala muito da proteção do Senhor. A vara também era utilizada para correção, porque poderia ocorrer de alguma ovelha sair ali do trajeto, enfim. Então o pastor com aquela vara, ele cutucava as ovelhas, né, e trazia ela de volta ali para o caminho, né? E o Senhor às vezes tem que usar a vara, né, em nossas vidas. A Bíblia até nos diz, né, eu acho que Salomão disse isso, né, fustigue o menino com vara, nem por isso ele morrerá. E muitas das vezes nós precisamos ser fustigados com vara da parte de Deus. E o Senhor permite às vezes coisas em nossas vidas para que nós estejamos no seu caminho, na sua vontade. Mas às vezes nós nem saímos ainda, mas o Senhor ele permite coisas que funcionam como vara, que é a vara da correção, para que nós não saiamos da sua vontade. Ele sabe de todas as coisas. E ele sabe se você vai sair do trajeto ou não, se você vai sair da vontade dele ou não. Então o Senhor ele permite muitas das vezes uma tempestade em nossas vidas, um problema, e a gente não sabe, mas esse problema muitas das vezes está servindo como uma vara de correção ou de prevenção para que nós não saiamos da vontade dele. Então nós temos que buscar a Deus para que nós possamos obter dele, né, a resposta daquilo que nós necessitamos, no sentido: poxa Deus, por que eu estou passando por tudo isso? E o Senhor ele vai falar com você. E às vezes pode ser que seja a vara da correção, porque você está saindo fora da vontade de Deus. Ou pode ser a vara como prevenção, para que você de fato não saia da vontade do Senhor. O bom de tudo, e o melhor e mais lógico, é que Deus ele é benéfico em tudo e justo em tudo. E se Ele permitiu uma luta na sua vida e você não vê sentido para isso, saiba que existe, porque com Jó não foi diferente. E assim como o pastor utilizava do cajado para salvar, nós precisamos do Senhor para que Ele também nos salve. Eu digo isso no sentido espiritual. E às vezes nós estamos ali no buraco, né, espiritualmente falando, e o Senhor ele vai nos resgatar. Mas para que isso ocorra, Ele tem que utilizar de algum instrumento. O pastor utilizava de um cajado. Qual é o instrumento que Deus vai usar para nos tirar do buraco? Aí eu volto a falar das coisas que ocorrem, que acontecem em nossas vidas. Deus muitas das vezes vai usar dessas coisas para servir como instrumento, para que nós venhamos a sair do buraco. E o pior é que às vezes nós estamos num buraco e não percebemos. Estamos cegos e às vezes não estamos, não queremos nem enxergar. E tem um ditado que diz que o pior cego é aquele que não quer ver. E às vezes estamos nessa situação e precisamos ser tirados do buraco. E Deus vai usar alguma coisa para que isso ocorra. Com os ninivitas, por exemplo, através do profeta Jonas,
Deus usou o medo. Olha, 40 dias e Nínive será subvertida, tudo vai ser destruído. Até mesmo o rei de Nínive, ele ficou apavorado, falou, poxa, vamos fazer um jejum aqui, olha, nem os animais é para comer, hein? Todo mundo obedeceu e por causa do medo, eles buscaram a Deus. E Deus recebeu a eles. Eu digo para você, não importa o motivo pelo qual você vai até Deus, se é por medo de ir para o inferno, ou se é porque você está com muito problema e dificuldade, não importa o motivo, o Senhor Deus, Ele vai te aceitar. Só que o motivo pelo qual você vai permanecer não vai ser mais esse. Não vai ser por interesse, mas por amor a Ele. O filho pródigo, por exemplo, ele retornou para a casa do pai, por quê? Porque ele estava passando fome, ele estava passando necessidade, falou, vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele chega lá, o que o pai dele fala? Não, vai, cai fora, vaza daqui. Você é um interesseiro, rapaz, você está aqui só porque você estava sofrendo, você não me quer como pai, você quer só aquilo que eu tenho. Foi isso que o pai dele falou? Não, o pai dele ficou alegre, ficou feliz, vem aqui, vamos fazer uma festa. Com Deus não é diferente, porque ali, né, prefigura Deus, né, o pai e o filho pródigo seria, né, aquele que sai fora dos caminhos do Senhor. Então, com Deus não é diferente. Você acha que Deus ele vai te lançar fora por conta disso? Não. Na verdade, Ele usa esses momentos como um cajado para nos tirar do buraco. Então, não importa se você vai por interesse, se você vai porque você tem medo de ir para o inferno, ou porque você tem medo de morrer como os ninivitas estavam ali. O importante é ir até Deus. E lá o Senhor mudará o seu coração e você vai permanecer já não mais pelo interesse, mas porque você de fato ama e quer Deus. E nesse momento eu quero orar por você. Orar e clamar para que Deus ele trabalhe em sua vida e realize um grande milagre. Mas antes disso, eu quero pedir para que você nos ajude a fazer esta obra, deixando o seu like. Aí o YouTube vai recomendar este vídeo para mais pessoas e mais pessoas vão receber esta mesma mensagem e vai ser também tocada no seu coração pela palavra do Senhor. E você vai estar ajudando uma alma também ali a receber da mensagem de Deus. Não se esqueça de deixar o seu comentário daquilo que Deus tocar em seu coração. E se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, para que você receba mais vídeos, mais mensagens como essa, mensagens que edificam, mensagens que abençoam grandemente as nossas vidas. Feche seus olhos. Senhor Deus, eterno Pai, neste momento, mais uma vez, eu oro e peço a Deus para com a vida do teu filho, da tua filha, que está nos assistindo neste momento, está ouvindo esta palavra, e peço para que o Senhor trabalhe em seu coração, em sua alma, em seu interior, ó Pai. Peço para que o Senhor ajude, para que essa pessoa entenda que o Senhor é aquele que cuida, o Senhor é aquele que livra, é aquele que guarda, e que ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco, a tua vara e o teu cajado nos consola. Nós cremos nisso, Pai. Então eu te peço neste momento, entra com providência na vida desta pessoa, livra de todo mal, que todas as coisas que têm se levantado contra ela caia por terra e que, acima de tudo, o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente. Fica na paz.